Se liga aí, galera, voltando aqui com mais um tópico de citologia, não pode perder, conteúdo fundamental do Enem, viu? Então, quando eu estou trabalhando citologia, eu estou fazendo um estudo da célula, nós estudamos membrana, finalizamos as especializações da membrana na aula anterior, e é extremamente importante. E a região, basicamente, quando eu falo em citoplasma, eu estou falando da região de atividade metabólica da célula, a região de atividade celular. Finalizamos membrana plasmática com a parte de especializações, é importante que você domine aquela parte de especializações. Analisamos todo o transporte através da membrana, tanto osmose, difusão como transporte ativo. Estou adentrando agora o citoplasma da célula, correto? É um dos requisitos celulares, uma das estruturas mais importantes da célula, uma região, né, assim, é a região que fica compreendida entre a membrana plasmática, né, e a membrana nuclear, no caso da célula eucarionte, e no caso da célula procarionte, a região, né, interna todinha ali, toda aquela região, né, depois da membrana plasmática, tudo que está dentro daquela região está localizado na região do citoplasma. Então vamos botar aqui requisito celular, bota aí. Né? Requisito celular. Só é célula se tiver citoplasma, viu? Importante. Vamos puxar outra setinha aqui. Vamos puxar outra setinha aí. Além de um requisito celular, é a região interna, né, de atividade celular. Então, vou botar aqui região de atividade celular. Região de atividade celular, né? Quando eu falo de atividade celular, eu estou falando de metabolismo, né? Então, vou botar também, que é para não esquecer, região metabólica. Região metabólica, né? A região de atividade metabólica. Então, no citoplasma está rolando anabolismo, né? No citoplasma está rolando catabolismo. Então, tanto anabolismo quanto catabolismo está rolando na região citoplasmática, né? Está rolando na região citoplasmática. Então, região de atividade celular, região de atividade metabólica, né? No caso da célula procarionte, o citoplasma ele não tem membranas. No caso da célula eucarionte, o citoplasma é rico em membranas. Então, vou botar aqui, ó. Quando eu analiso o citoplasma de célula procarionte, né? Esse citoplasma é pobre em membranas. Vou botar assim. Pobre ou sem membranas, quando a célula é procarionte. Aí eu estou falando de bactérias e árqueas, né? Célula procarionte, bactérias e árqueas. Quando a célula é eucarionte, né, esse citoplasma ele é rico em membranas. Então, bota aí, rico em membranas. Que em provas pode aparecer rico em compartimentos membranosos. Não é assim? Rico em compartimentos membranosos, né? Toda a região compreendida abaixo da membrana, né? Região compreendida abaixo da membrana. Região compreendida abaixo da membrana. Composição, ele tem uma composição? Tem. Composição. Então você bota aí, composição. Caso apareça numa questãozinha, o citoplasma é composto, né, por um líquido, digamos que o líquido é transparente, né, e de consistência gelatinosa, chamado citossol. Citossol. O termo mais comum é citossol, mas poderia aparecer hialoplasma numa prova. Tá errado, não. Ou poderia aparecer ainda matriz citoplasmática, tanto faz. Matriz citoplasmática.
Vou botar até aqui. Composição, é o citossol. Bota embaixo, né, de citossol. É importante lembrar que o citossol é composto por uma substância gelatinosa e transparente, né? Substância gelatinosa, de consistência gelatinosa e transparente. Isso é o citossol. Aí você pode botar na frente, né, como observaçãozinha, é uma mistura de substância. Mistura de substâncias. Né? Essa mistura de substâncias ela está em forma de um coloide, ela é coloidal. Vou botar assim. Uma espécie de coloide. Beleza? Não pode esquecer que um coloide é uma mistura de substâncias de natureza homogênea, onde você não visualiza fases, né, diferentes. Ela é unifásica. Você não visualiza fases diferentes nessa mistura, mas as substâncias estão lá misturadas. Tem aquele dispersante, né? E a substância que se encontra dispersa, né? Assim, seria um soluto e solvente, né? Assim, basicamente. Esse coloide, vou botar aqui, coloide, é uma mistura, né? Se é uma mistura, tem que ter solvente, né? Aquele que é o dispersante da mistura. O solvente universal, nem duvida que o solvente universal, em termos de estrutura celular, maior composição citoplasmática é água. E, além do solvente, né, esse coloide é formado pela concentração do soluto, né, que no caso são inclusões, são substâncias diluídas. Basicamente, a maior parte delas são de natureza proteica, mas pode haver lipídios, proteínas, carboidratos, né, em substâncias formadoras do que a gente chama de micelas, são micelas, né? Então, formados por micelas. Bota assim, ó. Formado por micelas, que são substâncias que apresentam, são substâncias com carga ou sem carga, né? Com ou sem carga. Bota assim. Com ou sem carga. Mas diluídos, obviamente, pela água, né? Pode ter carga, como pode não ter carga. Se não tiver carga, são micelas ou componentes apolares, né, do coloide. Se tiverem carga, são componentes carregados ou componentes polares do coloide. Então, o coloide pode ser formado por substâncias com carga e por substâncias sem carga. Vou botar aqui que é importante. O coloide ele pode ser formado por substâncias. Vamos botar assim, ó, não carregadas. Né? E o coloide ainda pode ser formado por substâncias carregadas. Tá aí. Correto? Então, substâncias não carregadas, no caso apareça numa prova, apolares, né? Lembra que substâncias que não têm polo, não carregadas. Substâncias carregadas, nem duvida, né? Polares. Dependendo da maior concentração do que houver nesse coloide, ele tem a consistência de um sol, né? Um componente, digamos que mais líquido, né? Mais fluido, digamos assim. E quanto maior a concentração de substâncias com carga, né, carregadas, né, quanto maior a concentração de proteínas, aminoácidos, resíduos de compostos com carga, a água ela vai formando, a parte positiva da água é atraída pela parte negativa do composto, aí ela vai formando uma camada de solvatação, ela vai formando a água forma uma camada de revestimento ao redor desse composto, o que normalmente não acontece, né,
quando se trata das substâncias apolares. Como grande parte dessas substâncias também são apolares e apresentam cargas idênticas, elas tendem a se repelir, né? E à medida que elas vão se repelindo, elas vão formando um movimento não coordenado, um movimento totalmente descoordenado, uma movimentação que é natural pela repulsão entre essas moléculas. Essa movimentação, né, que é natural pela repulsão entre as moléculas, deixa as partículas mais distantes, né, dando uma maior fluidez. Nessa região, a gente diz que ocorre um movimento citoplasmático que tu deve conhecer como ciclose. Correto? Nem duvida que a maior parte das moléculas carregadas são proteínas. Quanto mais carregado, maior o formato de gel. Maior o formato de gel. Né, maior formato de gel e maior agregabilidade. Quanto menos carregadas, mais apolares, mais distante elas se encontram, né, mais dispersas elas se encontram, enquanto em menor quantidade se encontrarem, adquirem uma consistência chamada de sol. Assim, ó. Então, o citoplasma pode ter uma consistência, né, de sol, o citoplasma pode ter uma consistência gelatinosa em forma de gel, dependendo dessa concentração de substâncias carregadas ou não carregadas. Vamos separar os dois, porque é importante analisar. Em forma de sol, quando é que o citoplasma tem consistência em forma de sol? O citoplasma tem consistência em forma de sol quando esse citoplasma apresentar uma maior fluidez. Bota assim, ó. Uma maior fluidez. O que significa dizer que quando a célula é elevada de temperatura, por exemplo, as partículas tendem a se distanciar, dando uma maior fluidez, uma maior consistência, né, uma maior consistência de sol. Correto? Então, eu posso botar aqui o citoplasma ou o citossol tem consistência de sol, tem maior fluidez, quanto maior a concentração de partículas apolares e quanto mais distante elas se encontrarem. Correto? Eu vou botar aqui, ó, em concentrações em ambientes ou em meios de elevada temperatura. Elevada temperatura. Em meios de, além de elevada temperatura, maior concentração de micelas apolares. Maior concentração de micelas apolares. A consistência em sol é dada pela maior repulsão entre essas moléculas. Então, vou botar aqui, maior repulsão entre essas moléculas determina a sua consistência em sol. A outra consistência que o citoplasma pode adquirir é uma consistência gelatinosa, em consistência de gel. Aqui, semelhante vou botar como observação, caso apareça numa prova, semelhante a uma gelatina no seu estado líquido, onde os coloides, né, onde o coloide se encontra com partículas mais dispersas. Então, seria uma gelatina no seu estado líquido. Uma gelatina no seu estado líquido seria de consistência em sol. Na consistência em gel, obviamente, aqui existe uma menor fluidez. Nem duvida que aqui existe uma menor fluidez. Aqui é quando a célula se encontra em uma menor temperatura, né? Então, vou botar assim, ó, baixa temperatura. Correto? Baixa temperatura. Na baixa temperatura, as moléculas se encontram mais próximas, né, dando uma maior consistência. Então, você vai colocar assim, ó, menor, no caso aqui, não, no caso maior, né, vamos botar maior. Maior concentração de solutos polares. Ainda posso dizer que aqui existe uma maior agregabilidade. Um termo que seria até importante se tu colocasse aqui, ó, menor agregabilidade. Menor agregabilidade. Maior agregabilidade. Consistência em gel, maior agregabilidade, que significa dizer que aqui
né, se adquire uma consistência gelatinosa. Vamos botar assim. Como se tu estivesse analisando uma gelatina, né, geladinha e tal, naquela consistência mais sólida dela, digamos assim. Aí, ó. Uma consistência mais sólida, né? Então, essa consistência em gel, ela é mais natural logo abaixo da membrana plasmática. Obviamente, abaixo da membrana plasmática, a maior concentração de uma maior concentração de solutos polares, né? Determinando até em algumas células uma carga de membrana, né? Uma carga iônica de membrana. Então, vamos botar assim, ó, em termos de estrutura celular, em termos de estrutura celular. Olha aí. Vou botar assim. Como se fosse uma parede aqui. Opa. Assim tá bom. Olha aí. Parede celular, né? Celulose. Aí tu vai ver a membrana, ó, logo abaixo. Membrana plasmática. Em membrana plasmática. Essa região logo abaixo é chamada de córtex celular. No caso da célula vegetal, a maior parte do citoplasma é preenchido por um vacúolo, assim, ó. Olha aí, ó, o vacúolo. Vamos botar ele como se ele tivesse mais água, tivesse mais cheio. Olha aí, um vacúolo mais cheio de água. Tá aí. Assim, ó. Ele exerce até uma regulação osmótica em relação ao citoplasma. Aí eu tenho duas regiões, ó. Normalmente logo abaixo da membrana, aqui, ó, eu tenho uma consistência mais gelatinosa. Nem duvido, uma consistência mais gelatinosa. Aqui, ó. O que significa dizer que a fluidez aqui nessa região, ó, ela é menor. A fluidez nessa região é menor. Então, aqui nessa região, a consistência dela é em gel. Nessa regiãozinha aqui, ó. Logo abaixo, ao lado do vacúolo, ó, logo abaixo aqui, ó, na parte interna, quanto mais interno tu caminha para a célula, maior a fluidez. Então, nessa região aqui, ó, a consistência já é em sol, ela já não é em gel. Por quê? Por causa de uma menor, digamos assim, atração entre as substâncias, maior concentração de substâncias apolares, uma maior temperatura, o que faz com que essa consistência esteja o tempo inteiro alternando, né, dentro do citoplasma. Ela pode mudar de gel para uma consistência em sol, de sol para uma consistência em gel. Aí depende de como você estiver analisando, depende da temperatura em que a célula se encontrar. Então, nessa região aqui, ó, nessa região vermelha, o citoplasma teria consistência gelatinosa. Nessa região mais preta aqui, ó, logo ao lado do vacúolo, o citoplasma teria uma consistência em sol. Nem duvida que aqui, ó, existe uma maior fluidez. Né? Uma maior fluidez. Isso é importante por quê? Isso é importante porque nessa região ocorre movimentação de quê? De organoides, né? Movimentação de organelas o tempo inteiro na região citoplasmática. E aqui uma consistência em gel, que nem duvida que ela apresenta uma menor fluidez. Vou botar aqui do lado, que é importante lembrar quando você for estudar. Menor fluidez. Maior agregabilidade, maior fluidez, menor agregabilidade, aqui está errado é Z. Legal. Alguma dúvida? Espero que não. Bacana. Então eu posso ter alteração em termos de citoplasma, de consistência em gel para consistência em sol, de consistência em sol para consistência em gel. Né? Aqui seria um processo 1 e aqui seria um processo 2, que aí depende das substâncias que existem no citoplasma, da temperatura, da movimentação, das cargas dessas substâncias. Lembrando sempre que de gel para sol, o processo 1 é a solação, viu? Caso apareça em provas. E o processo 2, de sol para gel, é a gelação, caso apareça em provas também, está rolando. Viu? É essa constante modificação de sol em gel que permite o citoplasma realizar o que a gente chama de movimentos citoplasmáticos. Então, vou botar como observação do ladinho, permite os movimentos citoplasmáticos.
como, por exemplo, um movimento citoplasmático chamado de ciclose, muito visualizado, obviamente, em célula vegetal, também visualizado, menos visualizado, mas também visualizado em célula animal. Correto? Então você vai botar aí ciclose. Na verdade, você bota um tópico assim, movimentos. Movimentos citoplasmáticos. Aí é importante dois, né? O primeiro, você bota movimento de ciclose, visualizado logo na lateral do vacúolo na célula vegetal. É um movimento, né, normal de gel em sol, que faz com que, né, as organelas se movimentem, as vesículas se movimentem. Então, eu vou botar aqui movimentação de estruturas celulares, como, por exemplo, movimentação de organoides, de organelas, movimentação de bolsas, de componentes do citoplasma, viu? Tudo isso. E dois, um segundo movimento chamado de movimento ameboide. Vou botar ele aqui também, que é importante. O termo é movimento ameboide porque é muito realizado por amebas, né? Muito realizado por protozoários. Por protozoários. Não esqueçam. E muito realizado por células nossas de defesa. Então, bota aí, as células de defesa também realizam o movimento ameboide. É essencial ao processo de englobamento de partículas. Essencial à fagocitose. Essencial à fagocitose. Englobamento de partículas. E, além da fagocitose, está diretamente relacionado com deslocamento, a locomoção celular. Então, bota deslocamento, locomoção celular. Locomoção de parte ou de toda a estrutura celular. Beleza? Tranquilo? Então, numa ameba, quando você vê assim, ó, numa amebinha, lembra que aqui eu tenho um movimento ameboide com a formação de estruturas denominadas de pseudópodos. Pseudópodos são falsos pés. Está aí o núcleozinho da ameba. E a movimentação de substâncias dentro do citoplasma, né, seja para onde for, você chama o movimento de ciclose. Não esqueça, normalmente determinado pela mudança constante de solução sol em solução gel. A gente encerra essa aula agora, viu? Depois eu retorno falando um pouquinho mais de citoplasma, falta falar de citoesqueleto. Até a próxima.